Fala galera, Razão e Clubismo no YouTube, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Já peço que, por gentileza, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve no canal do Razão e Clubismo no YouTube. Todas as quintas-feiras, às 19h18, programa ao vivo, eu e meu brother, o Black Belt Tricolor, Euclides Gomes, nosso estúdio bonitinho, direitinho, falando um pouquinho sobre Fortaleza. Amanhã tem a gente prevendo aí como é que vai ser essa final do Campeonato Cearense, a primeira partida no domingo, 6 da noite, comando nosso. Então se inscreve, curte, compartilha, faz todo esse bagulho aí, ativa o sininho, hype o vídeo, tudo que você possa fazer para ajudar a voz do Razão e Clubismo ser mais propagada. E ontem, terça-feira, dia 24, a gente pelou um porco, meu amigo, para passar do Maguari, que tá na Série D, se eu não me engano, e a gente passou sufoco, cara. Todo mundo acreditou que ia ser um jogo um pouco mais tranquilo, ia ser um pouco mais suave, pelo contrário. O Fortaleza até abriu o placar, mas antes de abrir o placar, o Maguari finalizou o atacante e o Breno, que fez uma grande defesa naquele momento. Foi um Fortaleza muito desorganizado dentro de campo. Eu não vou ficar aqui descrevendo as etapas do jogo, a gente sabe, foi um 4-3 de um time sofrível, infelizmente. Mas, sobretudo, de um time que teve muitas falhas individuais. Teve o Gasal, que infelizmente não tirou uma bola, errou, saiu errado, gol dos caras. O Cardona errou, gol dos caras. O Fuentes, o nosso lateral esquerdo que veio do Fluminense, o colombiano, que eu acho que ele é muito mais ala do que lateral, a verdade é essa. Ele apoia muito bem. Na hora de marcar, foi sufoco ontem, viu, cara? E a gente vai começando a ter que entender essas novas peças, essas novas características do nosso grupo. Um dia desse não tinha lateral esquerdo, a gente celebrou quando ele chegou. Mas será que ele é ala? Será que ele é lateral? Será que ele se saía bem no 3-5-2 e aí sim fazendo uma ponta? Cara, o Carpini tem um quebra-cabeças muito grande nas mãos. Uma série de dificuldades que ele tem com relação ao elenco, que é verdade que ainda é bastante diminuto. Ontem, por exemplo, a gente vai ao ataque com o GB, o jovem GB do Vasco. Que eu não entendi o que o GB faz ainda. Qual a posição do GB? O GB é atacante, o GB é centroavante, o GB é ponta, o GB é meia, porque o GB fica piruando no ataque do Fortaleza. E aí? Falta um pouquinho de qualidade com a bola nos pés, isso é claro, mas eu vejo bastante potencial no GB. Eu quero entender o que ele faz. Porque se for para deixar o GB piruando, eu prefiro deixar o Lucas Emanuel, que é um atleta nosso, que tem uma disposição também legal. Ontem entrou e deu uma movimentada muito legal quando o Fortaleza precisava, pasmem, virar o jogo. Aos 19 do segundo tempo, estava 3-2 pro Maguari. E aí foi a entrada do Prior, foi a entrada do Lucas Emanuel e do Rodrigo, nosso volante, que deu uma modificação no time. Quando o Rodrigo entrou, eu pensei, o Rodrigo, a gente precisa ir pra frente. Ele tirou o Pierre, que já estava bem cansado, que ontem jogou bastante, mas não foi tão bem, eu digo jogar bastante, de se movimentar muito. Na verdade, eu não consigo dizer nem assim quem foi bem no time. Eu consigo falar do Mailton. Acho que o Mailton é um destaque positivo. O Mailton não arrega pra jogada nenhuma, vai para todos os lances, tenta tudo. É um cara muito lúcido. Já tem em 9 jogos, 4 assistências. Ontem deu 2. Então assim, quando você pensa em Mailton, você pensa em disposição e vontade. Às vezes tá um pouco estabanado. Baixa a cabeça e vai na louca, mas ele é quem tá tentando pela nossa lateral direita, já que a gente tá com a lateral esquerda complicada, já que o Pochettino não vive um bom momento. 600 mil conto por mês, esse é o salário que nos enche, as informações que nos chegam sobre o custo Pochettino mensal. Vai entregar o quê? Eu não vejo falta de vontade, como eu via no Moisés. Eu vejo nada, sabe? Corre, pega a bola, dribla 1, 2, 3, não toca, perde a bola. Sabe, tá perdido, tá confuso o Pochettino. E aí eu te pergunto, vale a pena manter no elenco um cara tão caro, que a gente espera tanto, que é um cara que é teoricamente bem diferenciado, para não produzir nada? E aí a gente tem um Vitinho pela ponta direita, vou falar sobre o Vitinho aqui, um papo muito sério. Entrou errando tudo, tava dando desespero de ver ontem no estádio. Mas quando ele vai pro X1, ele é um cara mais lúcido que a gente tem naquele momento. Sabe? Então ele precisa ter mais coragem, mais disposição para ir para os lances, para tentar a jogada, para buscar o X1, como eu acabei de falar. A gente precisa de um jogador diferenciado nas pontas. O Carpini, inclusive, gosta de jogar assim. E aí, prevendo um clássico rei que se aproxima, eu nem sei se a gente deveria ir com a linha de 4 ali atrás. Por quê? O Mailton até marca, mas não é nem o cacuete principal dele. Aí eu tenho uma dupla de zaga, que seria quem? Cardona e Brits, pensando no clássico. E aí eu tenho o Fuentes. Ou seria mais interessante voltar para um modelo de 3-5-2, onde o Brits, o Fuentes e o Cardona, por exemplo, fariam aquela linha.
O Gasal não se viu bem ontem, mas eu acho que não existe esse papo de queimar o Gasal e não presta mais, as falhas vão acontecer. Acontece. Kusevich ano passado deu uns 3 gols, só em clássico deu 2. Então, sabe? Ontem foi um alerta acionado para todos nós na arquibancada, a torcida tricolor que estava em casa, só tínhamos pouco mais de 5 mil pessoas no Castelão, o menor público da década, foi ruim. Eu sei que o Maguari não tem apelo, que era um jogo numa terça-feira, 9h30 da noite, véspera de clássico, galera guardando dinheiro para ir pro clássico, não tem aquele motivo de ir. Ainda tem muita gente ressabiada, mas sábado contra o Ferroviário colocamos 8 mil pessoas no PV, né? Então foi pouco. Mas enfim, faltou muito ontem. Ontem acionou um alerta, pelo menos na minha mente, de que a gente está bem longe do que a gente imagina ser ideal, mas eu entendi um bagulho. Ontem, pelo menos na minha cabeça, um insight que veio pra mim, não necessariamente ao teu. A gente tem que caminhar com esse time, cara. Tem disposição, tem vontade, mas sabe, a gente ainda não conectou com os caras. O Prior hoje é meu titular. Luiz Fernando entrega muito, corre muito, se dedica, faz gols, um cara que foi uma ótima contratação. Junto com o Mailton, no meu ponto de vista, são os 2 melhores nomes. Mas ontem foi um dia tenebroso dentro de campo. Que Deus nos ajudou e deu tudo certo, e aos 49 segundos, 50 do segundo tempo, o menino Prior, com a jogada que começa com o Sacha, dominando de cabeça e já lançando rapidinho pro Prior. O Prior lança no Vitinho, o Vitinho devolve no Prior e o Prior guarda. E a gente passou de fase. Vem agora a terceira fase, a gente pega ou o Manauara ou o Itabaiana de Sergipe, jogos que a gente vai jogar fora. E aí a gente precisa ter concentração, porque passar de fase da Copa do Brasil é fazer dinheiro, e nesse instante essa grana é muito importante. Domingo tem o Clássico Rei. Amanhã no programa ao vivo a gente vai trocar uma ideia. Convido vocês às 19h18 estarem presentes no Razão e Clubismo no YouTube. Um abração, seguimos juntos. Tem muito que trabalhar ainda, viu, velho?